Gostava então de partilhar agora a palavra do Senhor em Marcos capítulo 8. Nós estamos a seguir este trajeto com Jesus em Marcos e hoje temos uma passagem muito especial. Todas elas são, não é? Mas temos hoje uma passagem muito importante e depois de Jesus ter falado acerca do perigo, do fermento dos fariseus, que é um coração cheio de coisas mesquinhas, não é? Cheio de coisas que não interessam. Um coração carregado de religião, carregado de legalismo, de coisas que nós devemos fugir. Jesus então agora vai fazer um grande milagre lá em Betsaida. É uma passagem curtinha, uma passagem bastante curta, e o culto já vai longo, mas ela está carregada de grande profundidade e grandes lições para a nossa vida. Este milagre é apenas narrado aqui em Marcos, no capítulo 8, começar no versículo 22. E se não se importarem, ficaríamos de pé, aqueles que puderem, claro, e vamos ler então esta passagem. Marcos, capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Betsaida, Jesus, claro, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Vamos orar. Paizinho querido, nós te damos graças pela tua presença aqui no nosso meio. E agora a nossa oração é para que tu desvendes também os nossos olhos, para vermos as maravilhas da tua lei e para vermos o quão importante, Senhor, é estarmos contigo e andarmos contigo, Senhor. Opera pelo teu poder e pela tua graça. Fala ao nosso coração nesta tarde. Nós te queremos pedir e agradecer isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta narrativa, conforme eu disse, este milagre glorioso e maravilhoso, é só falado aqui no Evangelho de Marcos e ela, num certo sentido, encerra a primeira parte do Evangelho, do livro. Porque depois, a partir deste milagre, Jesus vai encetar uma viagem rumo a Jerusalém para ser crucificado. E entramos numa segunda parte, considerada assim por alguns estudiosos, do livro. E fala aqui numa cidadezinha, Betsaida, que era uma cidade próxima do Mar da Galileia, ou seja, na parte norte, e o nome Betsaida, que significa casa de pesca, ou casa da pesca em hebraico, indica a sua origem já. Ou seja, era uma casa, era um lugar de pescadores. E os apóstolos de Jesus, Pedro, André e Filipe, eles nasceram nesta pequena cidadezinha, Betsaida. Eles nasceram conforme diz lá em João capítulo 1, versículo 44, que eram desta cidade. Não confundir com Betesda. Betesda é outra cidadezinha perto de Jerusalém, mais no centro de Israel, e esta cidadezinha é no norte do mar da Galileia, lá em cima. Marcos refere-se a Betsaida como sendo uma aldeia. Então parece que há aqui alguma confusão, porque os outros evangelistas referem-se a esta cidade como cidade, ou seja, como este lugar como cidade. Então parece que há aqui uma contradição. Era uma aldeia, era uma cidade, em que é que ficamos? Bem, eu moro na cidade de Valadares, que é uma vila. Mas antes de ser vila já era um lugar, era uma aldeia. E talvez antes de ser lugar era uma rua. E o desenvolvimento é assim, não é? Canidelo é quase uma cidade, é verdade ou não é? Já é muito desenvolvida, Canidelo. É talvez uma das principais freguesias da cidade, que também não era cidade, de Vila Nova de Gaia, não é? Antes de ser cidade, Vila Nova de Gaia era o quê? Era uma vila, como vocês sabem, maravilha.
Mas então qual é o problema? É que Filipe, o tetrarca, que era o governador desta região, ele aumentou, embelezou esta aldeia, Betsaida. E tornou-a, ela cresceu tanto que ela transformou-se numa cidade. É por causa disso que de aldeia passou a cidade. E até lhe deu outro nome, deu-lhe o nome de Júlia. Está aí a irmã Julinha? Está. Pronto, é Betsaida Júlia. Para quê? Porquê? Porque era a filha do imperador romano Augusto. Está aí o Augusto também? Isto é só nomes romanos. Ok. Portanto, vejam lá, esta aldeiazinha foi transformada em cidade, porque cresceu, desenvolveu-se, e, embora sendo uma pequena cidade, já era uma cidadezinha, e recebeu também o nome de Júlia, Betsaida Júlia, por causa da filha do imperador romano chamado Augustus. Pronto, enfim, vamos avançar. Isto são pormenores para nós entendermos porque é que às vezes há uma certa divergência. Lemos aqui a aldeia, depois vamos a Lucas, lemos cidade, então como é que ficamos? Está aqui mais ou menos a explicação, espero que tenha sido convincente. Bem, mas vamos então à nossa passagem, que é o mais importante, analisar esta passagem no versículo 22. Trouxeram a Jesus o quem? Um cego. Trouxeram a Jesus um cego. Levaram a Jesus um cego. Notem, graças a Deus por estes homens que levaram Jesus, este cego. É nossa responsabilidade, irmãos, levar cegos a Jesus. Há aqui logo uma grande lição para nós. Nós devemos levar pessoas que não conhecem e que estão cegas da salvação do Senhor Jesus Cristo a Cristo. Essa é a nossa grande responsabilidade. E a pergunta que se coloca logo de início é isto. Estás tu a levar cegos a Jesus? Estás tu a levar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda como o seu Salvador a Ele? Essa é a nossa responsabilidade como cristãos, irmãos. Não é a responsabilidade dos líderes apenas, nem é a responsabilidade de uma pessoa específica, do evangelista. Não, é a responsabilidade de cada crente, neste lugar e em todas as igrejas, de levar cegos a Jesus. Aliás, há muitos crentes que reclamam da falta de crescimento da igreja. A igreja não cresce. Sabe de quem é a culpa, irmão? É sua e é minha. Não estamos a levar cegos a Jesus. Há tanta gente aí cega lá fora que não compreende, ainda não viu a maravilhosa luz do Senhor. E sabem qual é a responsabilidade da igreja? É levar esses cegos a Jesus. E aí a igreja vai se encher. Amém? Então, se tu crês nisto, esta semana que possamos pelo menos falar a várias pessoas que estão à nossa volta da salvação de Jesus Cristo. Essa é a tua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade. Bem, trouxeram um cego a Jesus. Jesus já tinha curado outro cego anteriormente. E também curou outro cego em Jerusalém, que João capítulo 9 relata isso. Ali ele misturou a sua saliva com terra e colocou nos olhos. Mas este é outro cego, não confundir com esse. E esse cego, lá em Jerusalém, ele mandou lavar no tanque de Siloé e ele depois foi curado. Esta cura em Betsaida aconteceu primeiro do que essa cura lá em Jerusalém. Então vemos aqui no versículo 23 que Jesus tomou o cego pela mão, coisa mais maravilhosa também aqui, irmãos. Jesus a tomar o cego pela mão, a conduzir este homem. E fez uma coisa aparentemente estranha. O que é que foi? Ele levou para fora da cidade ou da aldeia, como quiserem. E ele levou para fora. Pergunta também, segunda pergunta, quem está a conduzir a tua vida? É Jesus? Estás de mão dada a Jesus, confias nele, Jesus conduz a tua vida, então estás seguro. Amém? A salvação, irmãos, é um encontro pessoal com Cristo. É um encontro de mão dada com Cristo. É quando Jesus estende a sua mão e nós estendemos a mão para ele e arrepende-te, meu filho, crê na minha salvação. E quando há este encontro pessoal, acontece salvação. Há arrependimento de pecados e o Senhor Jesus salva-nos. Reparem que a iniciativa aqui de levar pela mão este cego é de quem? É de Jesus. Foi Jesus que tomou a mão neste cego, não é? Então a salvação é de Deus, é uma iniciativa divina. Nós conhecemos aquele versículo muito conhecido, não é? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a iniciativa é divina. Foi Deus que veio ao nosso encontro e enviou Jesus Cristo para nos salvar. E levou para fora da cidade, conforme nós lemos aqui. E é interessante que porque é que Jesus levou para fora da cidade? Nós não temos todas as respostas, não sabemos todas as explicações, mas podemos ter algumas ideias. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer, Lucas capítulo 10, abram comigo, por favor. Lucas capítulo 10, vamos já voltar a Marcos. Lucas capítulo 10, versículo 13. Há aqui algo grave que é dito acerca desta pequena cidade. Em Lucas capítulo 10 e versículo 13, Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, que é uma localidade, que é uma terra, que é uma cidade. Ai de ti, Betsaida, que é a nossa cidade, não é? Onde nós estamos. Porque se em Tiro e em Sidão se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidão haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Vós, Corazim e Betsaida. E tu, Cafarnaum, que é uma cidade próxima, serás levantada até aos céus? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a mim, me ouve. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E é Jesus que está a falar aos seus discípulos também. A quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Portanto, nós vemos aqui que estas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, foram repreendidas por Jesus e houve até aqui uma profecia no sentido de que elas não se arrependeram, elas não aceitaram o seu Messias, Jesus Cristo, e por causa disso houve um pronunciamento, uma maldição de Jesus sobre estas cidades. Então alguns atribuem a saída de Jesus desta cidade neste tempo ao facto de existir ali um espírito de incredulidade, irmãos. Havia ali um sentido de oposição para que o milagre acontecesse. E para comprovar este argumento, no final do milagre, nós vemos que este cego é-lhe dito para não voltar à cidade, mas para voltar à sua casa. Falaremos disto na parte final. Ou seja, há lugares, há circunstâncias, e nós sabemos bem disto, que não ajudam a nossa fé, irmãos. Há lugares e há circunstâncias, até deixem-me dizer, há pessoas que nós devemos fugir porque não estão a contribuir para que o milagre aconteça na tua e na minha vida. E nós vemos isso claramente Jesus a fazer. Voltando outra vez para Marcos, capítulo 8, versículo 23, a estranheza parece que aumenta. Jesus não só conduz aquele cego para fora da cidade, mas ele agora, o milagre, vai ter aqui um método esquisito, irmãos, que ele já tinha feito, mas que parece que agora ainda é mais complicado nós entendermos nos nossos dias. O que é que Jesus faz no versículo 23, Marcos 8? Nós vemos aqui que, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. Então Jesus recorre a um processo estranho e peculiar para nós, que usando a sua própria saliva, talvez nas mãos, colocou a saliva nos olhos daquele homem cego. Lá está ali a fazer uma cara estranha. É de Jesus que estamos a falar. E para nós até parece algo repugnante. É verdade ou não é, irmãos? Temos que ser sinceros, irmãos. Se chegasse alguém à tua beira e te cuspisse nos olhos, tu gostavas disso? Ninguém gostava disso. Mas não era a primeira vez que Jesus fazia isto. E até já falamos sobre isto em Marcos capítulo 7, quando Jesus curou lá um surdo e gago em Decápolis. Anteriormente já falamos sobre isto. Bem,
Seria um processo de cura do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, deixem-me dizer que a saliva no tempo de Jesus tinha uma noção um pouco diferente da nossa que temos hoje. A saliva no mundo antigo era considerada, num certo sentido, uma coisa terapêutica e medicinal. Certo? Ou seja, não tinha aquela repugnância que nós temos hoje pela saliva. A saliva até se dava, às vezes, aos cães para lamber, para curar as feridas, não é? E aos animais. Não façam isso, irmãos. Mas havia este sentimento. Mas é claro, irmãos, que Jesus não foi por isso que fez este grande milagre, nem usou destas formas. Eu quero dizer, irmãos, que eu não tenho todas as respostas sobre todas as questões que se levantam na Bíblia. Eu penso que ninguém tem, irmãos. Compete-nos a nós apenas aceitar aquilo que Jesus fez, e este processo que para nós é estranho hoje, no século XXI, foi o processo que Jesus quis fazer naquele tempo, irmãos. E esta estranheza do milagre resultou. Não foi a saliva de Jesus que curou aquele homem. Não, irmãos. Foi o poder de Jesus que curou aquele homem. O processo que Jesus fez isto, nós não conhecemos todos os detalhes. Podemos pensar algumas coisas. Como aquele homem era cego, ele talvez precisasse de um toque, precisasse de algo que ele sentisse. E ele sentia as mãos e talvez o úmido do cuspe. Para nós é repugnante isso, mas para aquele homem faria sentido. E talvez Jesus tenha usado esse processo desta forma. Mas o mais engraçado nisto, se é que podemos dizer engraçado, irmãos, o mais interessante, é que diz o versículo 24, que aquele homem de facto foi curado. Mas parece que ele foi meio curado, não é? Porque ele, olhando, diz o versículo 24, que ele via como que homens que pareciam árvores que andavam, não é? Então aquele homem, embora já havendo alguma coisa, a cura que foi feita por Jesus, parece que ainda não estava a sua visão suficientemente clara. Ele via alguma coisa, mas ainda não via bem. É verdade ou não é? É o que está aqui no texto, irmãos. E é o texto que estamos a falar e a explicar e a pregar. Será que esta cura foi mais complicada para Jesus do que as outras? Será que Jesus não conseguiu curar à primeira e precisou de 2 etapas para curar? Será que Jesus teve imensa dificuldade em curar e aquele homem não ficou curado por causa da dificuldade de Jesus? A resposta é um redondo não. Jesus não tem dificuldade nenhuma, irmãos. Amém? Bastava uma palavra de Jesus e aquele homem ficava curado. Bastava um toque de Jesus no ar e aquilo acontecia, como aconteceu em tantas vezes, irmãos. Bastava alguém até tocá-lo, como aconteceu com uma mulher, e essa pessoa ficava curada de uma hemorragia. Então, o processo em si, irmãos, de 2 etapas, não representa dificuldade para Jesus. Então, representava a falta de fé daquele homem? Talvez não, irmãos. Nós não sabemos todas as respostas, mas estamos a chegar àquilo que eu quero explicar hoje. Mas bastava um toque, bastava um olhar, irmãos, para aquele cego, e aquele homem era curado. Lembremos-nos disto. A dificuldade não está em Jesus. Temos nós todas as explicações acerca dos métodos que Jesus usou? Não temos todas as explicações. É interessante que Jesus curou pelo menos 7 cegos e usou métodos diferentes em todos eles. Jesus gostava de inovar. Jesus gostava de fazer diferente. Isto é interessante, irmãos. Só os arrogantes e ignorantes ousam dizer que conhecem tudo acerca de Jesus. Eu não conheço tudo acerca de Jesus, irmãos. Jesus transcende aquilo que eu sei acerca dele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é mais profundo, enigmático do que aquilo que eu penso acerca dele. Porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Então aceitemos que não só Deus é soberano, e o Senhor Jesus também, mas ele é 100% livre para agir em cada pessoa da forma que ele quer. E com este cego foi assim. A palavra de Deus sabemos que é um meio indispensável para haver salvação.
Mas é o Espírito Santo, conforme já ouvimos até hoje aqui, que convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra é do Senhor, o trabalho é dele. Nós somos apenas agentes desse processo. Conforme Ryle escreveu, na conversão de almas humanas há uma diversidade de operações, mas é sempre o mesmo Espírito de Deus quem converte os homens. Os processos de cada um, porque cada um chegou ao Senhor, são diferentes, todos aqueles que estamos aqui. Deus, no meu caso, usou uma campanha. Eu bati à porta da Sara, lá da minha vizinha, e ela abriu a porta, apresentou-me o Evangelho. Eu fiz uma oração e recebi Jesus naquela tarde. Foi algo glorioso. Mas, irmãos, Deus salva de outras formas. Às vezes Deus salva através de um folheto. Deus salva através de uma pregação na internet. Deus salva através de um testemunho pessoal. Deus salva, mas sempre a palavra de Deus é ministrada e sempre o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Avançando um pouco, vemos aqui que Jesus, não conformado com aquela situação de visão parcial, colocou novamente as suas mãos nos olhos daquele homem, que estava confuso porque não conseguia ver bem. E diz o versículo 25, que ele agora sim, depois de Jesus tornar-lhe a pôr-lhe as mãos, ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via de longe e distintamente a todos. Então a cura deste cego foi em 2 etapas, mas foram 2 etapas rápidas. Não demoraram dias ali, irmãos. Aquilo foi rapidamente, não poderemos dizer que foi instantânea a cura, porque não foi, mas estas etapas que foram graduais e progressivas aconteceram na mesma hora, no mesmo momento. Deus pode curar as pessoas instantaneamente, de uma forma instantânea, sim ou não? Amém. Deus pode curar, e fez isso tantas vezes. Mas Deus também pode curar de uma forma progressiva, de uma forma com etapas. E Deus também pode usar a medicina para curar, irmãos. E isso também é milagre do Senhor. É o que eu creio e é o que eu vejo na palavra de Deus. Todos nós nascemos espiritualmente cegos. E até Jesus se revelar à nossa vida, continuamos cegos. Mas quando recebemos Jesus Cristo, nós começamos a ver. Mas há uma verdade nesta passagem, irmãos. Nós, quando começamos a ver, nós não vemos tudo. Amém? É verdade, irmãos. Eu já passei por isso. E depois de tantos anos de conversão, eu continuo a não ver tudo. Preciso do milagre, de mais um toque do Senhor, para continuar a ver. Que ninguém tenha a ousadia de pensar que quando vem a Jesus já conhece tudo, já vê tudo, já sabe tudo acerca da Bíblia, acerca de Jesus. Não, irmãos. A nossa vista, sim, é aberta no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. Mas aí começa um processo em que a nossa visão é alargada. Hoje vemos mais uma coisinha, amanhã vemos outra. Ontem não víamos aquela coisa que vemos hoje, irmãos. E é este processo gradativo que está aqui escondido nesta passagem. Precisamos continuar a pedir a ajuda do Senhor para ver mais. Amém? Por isso, irmãos, a obra do Senhor, disse Hernández Dias Lopes, na nossa vida é progressiva. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Sabem quando amanhece o dia, não é? Não sei se já viram isso, mas penso que todos já viram, repararam nisso. Primeiro vem uma luzinha, não é? E nós ainda vemos mal as coisas, mas já vemos alguma coisa. Depois o sol vai crescendo um pouco e já vemos melhor. Já vemos outra tonalidade de coisas. Já vai brilhando um pouco mais. Até que depois o sol vai mais um bocadinho. E aí já vemos quase tudo. E já olhamos ao espelho e já vemos que somos feios. Mas o Senhor continua a amar-nos, mesmo assim. E depois ainda vai o sol aumentando mais. E nós sabemos que é uma visão. Na nossa perspectiva, parece que o Sol é que está a crescer, mas não é o Sol, é a Terra que está a rodar. Mas, na verdade, irmãos, quando o Sol está lá em cima, nós já nem podemos olhar para ele. E assim é a glória do Senhor.
vai brilhando cada vez mais na nossa vida, desde o tempo que nós nos convertemos. Amém? A vontade do Senhor é que essa visão continue a aperfeiçoar-se até àquele dia, o dia da sua segunda vinda, ou até o dia em que nós morremos. E aí sim, irmão, já não veremos por espelho ou por enigma, mas face a face. Glória ao seu nome. É assim, irmãos, todos vamos morrer um dia, ou quando o Senhor voltar, vamos ser arrebatados. E só aí então é que vamos perceber as coisas, só aí então é que vamos ver bem. Até lá, nós parece que vemos árvores andar às vezes. Parece que não percebemos nada, lemos aquele versículo, já li tantas vezes, eu não estou a entender. Mas vai haver um dia em que nós vamos entender todas as coisas. É por isso, irmãos, também que o discipulado, o ensino, a escola dominical, como já ouvimos também, é tão importante na nossa caminhada. Porque é pelo estudo, é pela oração, pela meditação da palavra de Deus que nós vamos vendo mais, irmãos. Que a nossa visão vai sendo alargada. Precisamos de Jesus nesse processo, sempre. E as sagradas letras são fundamentais para nós vermos melhor as coisas espirituais. No final, então, do versículo 26, avançando um pouco, Jesus enviou para casa e disse para não entrar na aldeia. É provável que este cego não fosse de Betsaida. Sim, porque se Jesus o mandou para casa e lhe disse para não entrar na aldeia, então provavelmente ele não morava em Betsaida. Talvez este cego andava longe de casa. Não sabemos, irmãos. Talvez este cego estava tão desalentado por ser cego que não tinha comunhão com a sua casa. E é coisa terrível isto, irmãos. Mas agora a ordem de Jesus, depois de ele ver, era voltar para casa. Graças a Deus que o nosso irmão Valdemar e Maria Emília voltaram a casa. Estão bem. E Jesus então disse-lhe para não entrar lá na aldeia. Irmãos, e vamos fazer agora algumas aplicações desta passagem muito práticas para encerrar a nossa mensagem. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer, de acordo com aquilo que nós podemos extrair da palavra do Senhor, a primeira lição é que nós devemos sair dos lugares e das pessoas que nos impedem de ver melhor espiritualmente as coisas. Irmão, irmã, aceite isto da parte do Senhor. Se alguma coisa te está a desviar do caminho do Senhor, a melhor coisa que tu tens a fazer o que é? É fugir, é sair daí. Seja lugar, seja uma pessoa, seja uma circunstância. Faz o teste da visão espiritual. Qual é o teste da visão espiritual? Os lugares que eu vou estão a contribuir para a glória de Deus? As pessoas com que eu ando estão a aproximar-me de Jesus? Aquilo que eu estou a viver está-me a tornar mais próximo do Senhor? E esse é o teste. Se for sim, graças a Deus, estás no bom caminho. Se for não, afasta-te disso. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu vou fazer, deve aproximar-me do Senhor. Segunda lição, levemos os cegos a Jesus. Esta passagem relembra-nos mais uma vez a importância de levarmos pessoas a Jesus e à sua salvação. Satanás cega os olhos das pessoas para que elas não vejam a salvação do Senhor. Somente Jesus, pela ação da palavra e do Espírito Santo, pode dar nova vista e nova visão. Só Jesus restaura a nossa visão, irmãos. E as pessoas precisam de visão restaurada. E só Jesus pode fazer isso. Terceira aplicação. Deixemos Deus tratar a nossa cegueira. A visão limpa é sempre obra das mãos do Senhor. Não há ninguém que consiga ver as coisas espirituais se não houver uma intervenção sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Que nós não pensemos que já vemos muito, que já andamos há muitos anos na igreja e que já sabemos muita coisa. Deixem-me dizer isso, irmãos. Visão aberta, visão ampla, é reconhecer que Deus é tudo e que nós não somos nada. Leiamos e meditemos na palavra, porque conforme diz o Salmo 119, 105, lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisas de visão renovada? Precisas de ver mais a longe? Estás a orar pela vontade de Deus para a tua vida? Vai aonde? Vai à palavra do Senhor. Porque ela esclarece, ela ilumina, ela realmente dá visão. Que Deus possa acrescentar esta visão à nossa vida, irmãos. Que não nos contentemos com aquilo que vemos agora, mas desejemos ver mais. Que a nossa visão seja ampliada para não ver só aqueles que estão à nossa volta, mas os que estão longe a sofrer, irmãos. Que nós amemos como igreja uns aos outros. Que possamos ver e animar-nos a aumentarmos a visão do nosso irmão também. E que juntos fortaleçamos nesta caminhada, de braço dado com o Senhor, saindo da Betsaida que nos afasta dele e entrando na Nova Jerusalém, que é aquilo que nos espera e nos aguarda. Amém? Que o Senhor vos abençoe.